os novos tempos na IPDA, com o futuro sucessor da mesma, o Davi Miranda Neto. Eu estava acompanhando no seu Instagram e vi que ele postou uma foto com o Ed René. Para quem não sabe, o Ed René é pastor, formado em teologia pela Igreja Batista, precisamente Batista de Águas Claras. E naquela ocasião, acho que foi dia 31 de outubro, agora que passou, o Davi Miranda Neto foi o evento do Ed René, intitulado A Arte da Pregação, a qual visava possivelmente dar conselhos sobre como pregar, como influenciar pessoas, ganhar para Cristo, coisas nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre as mudanças da IPDA. Boa tarde a quem está chegando, já eu vejo o comentário de vocês. Porque na minha época, isso em 2005 a 2009, quando eu pertencia à IPDA, o que está ocorrendo não podia ou as pessoas não prezavam por isso. Primeiro ponto, que era o estudo. Não se exigia muito estudo para pregar. Apesar de já ter o curso Bíblico Deus e Amor e dentre outros cursos, mas não era essencialmente uma obrigação para o obreiro. Agora me parece que é, principalmente para os novos que estão vindo para a igreja. E o que eu acho dessa primeira mudança, muito significativa, era uma das mudanças necessárias na PDA para que acabasse com algumas, não diria heresias, mas umas extravagâncias, uns exageros, e também para que pregadores não pagassem mico lá em cima do púlpito falando coisa que não procede ou que não está na Bíblia. Como eu vi, poderia até, num próximo vídeo, falar sobre isso, coisas que você vai até ficar espantado, né? Parece que até mentira, mas falar em cima de púlpito. Então, por isso que é necessário, não necessariamente um curso, mas ler a Bíblia completo. Eu não fiz curso nenhum. Aliás, eu acho que eu participei de um pequeno curso, até aqui um manual da IPDA aqui, mas não me valeu assim, vamos dizer, com pontos ou com um certificado, apenas com um manual para estudar em casa. Mas eu tinha lido a palavra do Senhor 3 vezes. No início da minha conversão, em 2005, 2006, eu comecei a pregar em 2008, então eu sabia alguma coisa da palavra do Senhor. A pregação simples da salvação eu sabia, mas tem gente que nem sabe, e ainda também tem a questão do oratório. Eu me recordo que tinha um presbítero numa época que queria colocar todo mundo para pregar. Isso não se deve, porque cada um tem um dom. E outra, tem gente que tem o dom, mas tem preguiça, desídia de apurar esse dom, de lapidar esse dom, de despertar ainda mais, ou seja, de se aprimorar. Por exemplo, você tem um dom da palavra, mas se você não estuda a palavra, se você não estuda outras coisas, como que você vai pregar? Você não tem assunto. Então fica complicado, vai ficar lá, glória a Deus, fala uma língua estranha, glória a Deus, como ocorreu em alguns cultos que eu fui. Claro que a primeira vez, quando vai pregar, sempre é complicado. Eu tive algumas dificuldades, mas alguma coisa saiu. Então, eu não sou contra o estudo. Não acho que a teologia vai trazer malefícios para a igreja. O que traz é a falta de temor a Deus. Porque teologia é o estudo de Deus, é estudar a palavra do Senhor. Quanto mais estudo, mais melhor. Só que não pode chegar ao ponto da pessoa ter basófia, vanglória, soberba por ter muito conhecimento e querer se tripudiar ou passar por cima das pessoas, achar que é a grande sábia e humilhar as pessoas. Isso não pode. E também lembrando que não deve ocorrer é só o sujeito prezar pelo conhecimento e não pela graça, pela consagração, pela vida no altar, uma vida espiritual, de oração, de jejum, porque também vai ficar uma pregação vazia igual uma palestra. Agora, quando tem a unção de Deus, a pregação pode ser até pobre no seu conteúdo, mas Deus trabalha. Eu sou favorável das duas coisas, conhecimento e unção. E
operação de sinais do Senhor. Então, nesse primeiro ponto, essa mudança na IPDA foi muito significativa. O segundo ponto, que quem é mais antigo até pegou muito mais rigidez nesse aspecto do que eu, que era, e os irmãos devem lembrar, que você não podia visitar outras igrejas, outras denominações cristãs, porque senão era punido. Ou não poderia nem tirar fotografias ou falar com aquela pessoa que pertencesse a outro ministério. Só que na própria IPDA tinha umas hipocrisias. Por exemplo, não podia, estava no RI, mas os filhos do missionário, o Daniel precisamente, tirou foto com o Marco Feliciano, visitava a igreja, a Assembleia de Deus Bom Retiro do Marco Feliciano, elogiou as pregações do Marco Feliciano no seu DVD, que assistia DVD, que era outra coisa que também não podia. E eu acho que até foi por conta disso que ele foi punido, o Daniel Miranda. O Lorival pregava, e muitos criticam, e vem aqui criticar, né? É gente que é ignorante. Pregava mensagens ou falava de estudos, no Conhecendo Melhor a Bíblia, do programa Mensagens Cantadas, de quem? De Dennis Allen, que tem um site intitulado Estudos Bíblicos e que também tem um canal no YouTube. Ele não congrega em nenhuma igreja, o Dennis Allen, que é até, se eu não me equivoco, um americano que fala português, que mora no Brasil. Dennis Allen é que nem o Mário Persona, ele congrega em nome do Senhor Jesus, não tem uma denominação. E o missionário nunca puniu ele. Eu me recordo que tinha um outro irmão conhecido meu, que eu encontrava ele geralmente nas reuniões ministeriais do meu estado, que ele era de uma outra cidade, de Criciúma, e a gente falava muitas vezes por mensagem, ou uma vez ou outra lá na reunião. E ele estava fazendo, na época, psicologia e também curso na Assembleia de Deus. E eles queriam punir ele por estar fazendo curso na Assembleia de Deus. Mas aí ele alegou, pois é, se é para me punir, tem que punir o pastor Lorival de Almeida, porque ele pega estudos da Assembleia de Deus ou estudos do Dennis Allen. E aí eles ficaram quietos. Inclusive era até o Humberto Ramos, se eu não me equivoco, que queria punir ele. Ou que ele sofreu alguma represália de alguém que denunciou lá para a diretoria. Então, tinha muito mito nesse sentido. Eu já contei na outra oportunidade, numa oportunidade, que, por exemplo, também não podia isso. A mulher do Júnior Rubio, que é o filho do Luiz Rubio, uma vez tirou uma foto com uma atriz global, que era a Denise Fraga, no aeroporto. Não podia tirar com artista, mas tiraram. E também não foi disciplinado. Então, na maioria das vezes, o regulamento interno só trazia dissensões. Os membros pequeninos não podiam fazer nada, mas a cúpula lá pintava e bordava. Aí teve uma ocasião que tinha um obreiro, que era da minha própria congregação, aqui da minha cidade, e ele foi um casamento de um filho dele numa outra denominação. E os irmãos começaram a dizer, olha, está em pecado, tem que disciplinar. E aí disseram, olha, Bruno, manda lá um fax ou fala lá com a diretoria, porque isso aí não pode, para resolver isso aí. E como eu sabia de tecnologia, eles não sabiam nem como mandar um fax ou mandar um e-mail, eu mandei. E me parece que até esse pastor ou obreiro, melhor dizendo, era obreiro, foi punido. E ele começou a me... Ele e a família dele, inclusive um filho dele, esse mesmo filho dele que foi casar na outra igreja, me pegou uma vez na rua, eu com Bíblia na mão, começou a me xingar. Porque essa gente também não tem temor nenhum. Hoje ele é pastor não sei do que, talvez pastor da mentira, né? Porque se um dia novamente encontrar ele falar aquilo que ele falou para mim, eu não vou mais dar uma de tolinho não, né? Eu não vou ficar quieto não, porque Jesus não ensinou nós levar desaforo para casa. Então, eles começaram a me chamar de endemoniado, caluniador, não sei o que, não sei o que. Mas estava no regulamento interno, que não podia. Isso era lei. Para mim era lei, para eles e deveria ser também para os filhos missionários, para todos. E como eu disse, parece que o missionário disciplinou eles. E essa família também tinha outra problemática, porque o irmão desse obreiro, que era presbítero, que foi para a Holanda, que foi presbítero em Santos, São Paulo, acho que ainda está na IPDA e está lá no Oeste, em Chapecó. Inclusive encontrei ele
na homenagem que eu fiz lá para minha avó, né? Minha avó, entre aspas, não está mais ali, mas a gente foi lá ver o túmulo, não tem problema visitar túmulo, não fui no dia dos finados. E ele estava lá também visitando o túmulo do filho dele que ele perdeu e também de alguns outros parentes da mulher dele. E ele me viu e nem deu a bola, bola nenhuma, quer dizer, não deu nem um oi, quanto mais uma paz do Senhor, né? Eu sou um encapetado, eles são os santos, né? Vamos ver diante de Deus naquele dia. E aí ele fundou a IPDA aqui, então ele sempre achou que a IPDA era dele, a família sempre achou isso. Aí depois a minha tia acabou se convertendo, aí ele acabou denunciando algumas coisas equivocadas dele também, e aí ficou uma treta entre família daqui, família de lá, e eles atacando, dizendo que meus parentes queriam comer a igreja, e enfim. Aquela coisa de crente que não tem temor a Deus, que fica preocupado com as coisas dessa vida e não com as coisas dos céus, com as almas. Né? Então, esses camaradas aí começaram a me perturbar por conta disso. Aí o que ocorre? O missionário depois, quando eu já estou fora da IPDA, tira uma foto com Jarvis de Alencar. O mesmo que era o pastor do Marco Feliciano e que o Daniel Miranda ia lá, na igreja do Jardim do Bom Retiro, ali em São Paulo. E o Jardim de Alencar está no segundo ou terceiro casamento. O missionário disse que orou sobre ele para expulsar o demônio do adultério. Bom, Deus é que sabe. Mas só que aí gerou contenda, porque o missionário vai lá, tira foto, o Daniel vai lá, tira foto, e a gente não podia nem tirar foto, quanto mais visitar o outro ministério. Só que depois também tinha uma ressalva na própria lei da IPDA, do regulamento interno. Qual era a ressalva? Se fosse um irmão de bom testemunho, poderia ser da denominação que fosse, poderia ter a vez de se pronunciar na igreja, de falar, de cantar um hino. Tudo isso porque a filha adotiva, que seria a sobrinha do missionário Davi Miranda, a filha da Araci Miranda, era da Assembleia de Deus, foi da IPDA, depois foi para a Assembleia de Deus, gravou muitos CDs lá, e toda vez que a irmã Araci estava lá em cima do púlpito, queria cantar, porque a Araci também tinha ali a sua parcela, a sua cota no programa Voz da Libertação, ou melhor dizendo, na gravadora Voz da Libertação, e gravou muitos CDs ali, então ela chamava a filha para tocar acordeon, e para cantar junto com ela lá em cima do púlpito, e sendo já a Sofia Cardoso da Assembleia de Deus. Então, tudo é um pouco de hipocrisia. É só para analisar. E agora o Davi Miranda Neto tirou foto com o Ed René. Aí muitos vão criticar o Ed René, novos tempos na IPDA. Mas não é bem novos tempos na IPDA, não. Porque isso já aconteceu, é só analisar bem, né? E depois até quando eu estava fora. Então tem muitas coisas que são doutrina de homens, né? O que eu penso do Ed René? O Ed René é uma pessoa que fala muito do evangelho, fala muito de ganhar almas e como nós devemos ser cristãos. Tem muitos estudos dele interessantes, tem algumas vezes que ele dá umas pisadas na bola, ou também é mal compreendido. Agora, fato é que tem muito falso profeta por aí que não chega nem aos pés, vamos dizer assim, do Ed René, no sentido não da falsa profecia de ser falso profeta, no sentido da postura dele, da ética dele, do exemplo de cristão dele, tá? Quer dizer, o Ed René, dentre tantos falsos profetas, ele não está ali incluído, né? Ele perde disparado, né? Tem outros que ganham dele. O Ed René, que tem como um, vamos dizer assim, mentor, ou um dos mentores dele, o próprio Caio Fábio, tá? Eles são amigos, o Caio Fábio gosta muito dele. Então é um evangelho assim que muitos criticam, porque ele seria um evangelho universalista, que o Ed René, ele defende a salvação para todos, e muitos chamam de falso profeta ou herege por conta disso. Mas no meu modo de ver, tem muitas coisas que acrescenta sim, tá? Agora, se o Ed René vai pregar na Igreja Deus Amor, no Ministério Regenere, eu não sei, pode ser, né? Porque ele está tirando foto. E outra, ele também colocou outras fotos lá com aquele Brunão da Morada, que foi para Israel com ele, dentre outros pastores, porque também está no Regenere. A IPDA está com outra fase, ela vai, obviamente, abrir as portas para ministros de outras denominações, de outros ministérios, vir pregar e cantar na mesma, e da mesma pregar nos outros ministérios, coisa essa que não podia, assim, com raríssimas exceções, como era o caso da Sofia Cardoso, tá? Então, é novos tempos.
Boa tarde, boa tarde. Pai do Senhor, o que está acontecendo com o IPDA agora? Não, só estão tendo um pensamento diferente. Eu nem vou colocar a foto dele aqui, porque eu já recebi strike dele com áudio, nem foi com vídeo, né? Foi com áudio. E com foto não dá, então não vou colocar aqui, mas é só ir lá no Instagram dele, tudo isso que eu tô falando tá lá, tá? A foto dele com L. René, com os outros cantores, né? E eu achei interessante comentar isso, não é para estar falando, que vem muita gente, cala a boca, para de falar PDA. Eu não tô falando porcaria nenhuma de PDA, eu tô comentando, né? Que às vezes eu tenho até que me estourar, me alterar, que eu tô comentando, porque quando eu estava na IPDA, vivi um momento diferente e agora está abrindo para outras coisas que jamais foram pensadas na mesma, tá? E os próprios netos estão abrindo isso, mas como já disse, algumas coisas já ocorriam assim nos bastidores, de modo indireto, que as pessoas não percebiam e que também nós podemos até citar aquilo que Salomão dizia: debaixo do sol não tem nada novo. Na IPDA muitas coisas não são novas, né? Quem diria, por exemplo, que a IPDA no início dela permitia ver televisão e depois não permitiu mais? E possivelmente hoje está liberado de alguma forma, né? Então, pare para analisar. A igreja está modernizada assim, está se modernizando. Ok, meus caros, não deu para falar naquele outro canal porque estava travando. Eu gostaria de fazer esse vídeo lá naquele outro canal que é de pregação. A gente está falando, talvez eu faça um vídeo falando de outras coisas além disso aqui, que tem outras informações para trazer, e coloco lá, tá? Tava travando o computador, deu uma travação e só dá para fazer live pelo computador lá, que é meio complicado no YouTube, não sei porque não liberou. Então por isso que eu vim para cá, ok? Abraço, Deus abençoe e até uma próxima.